Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Vocês podem estar vendo que o layout está um pouquinho estranho aqui, é porque hoje eu estou sozinho. O Pedrinho está dodói, a Lu está cuidando dele e a gente não podia perder essa oportunidade, porque a gente conseguiu mais uma vez conversar com o André Bach e nós vamos falar sobre um tema que desperta muita curiosidade. Nós vamos falar sobre homeopatia. Então, roda a vinheta e vamos para o episódio. Fala pessoal, tudo bem? Cara, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com meu amigo André Bach. André, é a segunda vez que ele vem no podcast, é a primeira pessoa que vem pela segunda vez no podcast. Olha que honra, nossa! É a terceira vez a gente pede música até para o Fantástico. Ou um boleto para pagar, né? Diz que tem aquele podcast Os Sócios do Bruno Perini, que ele fala que quando a pessoa vai na terceira vez, ele começa a dividir as despesas do podcast. Entendi, tá certo. Pessoal, mas hoje esse episódio também está diferente. Eu acabei de conversar com o André. A Lu não vai participar, a primeira vez que a Lu não vai participar do podcast, porque o Pedrinho ficou doente de ontem para hoje. E eu e a Lu, a gente tomou uma decisão executiva de não cancelar a gravação com o André. Tá? A gente até poderia pedir o André para fazer outro dia, mas para a gente manter a regularidade dos episódios andando, pauta estava pronta, a gente abriu caixinha de pergunta, a gente achou por bem gravar o episódio sem a Lu, tá? A Lu está aqui do lado da gente, ela já até cumprimentou o André aqui agora há pouco, e no próximo a Lu tá de volta, beleza? Então, depois manda aí as suas energias boas aí para a Lu, os seus poderes quânticos para que o Pedro melhore logo. Muito obrigado pelo convite novamente, fiquei super feliz, tô mais honrado ainda, né, de estar aqui pela segunda vez, e sempre com alguns temas aí um pouco espinhosos, né, que nem sempre são muito bem recebidos por algumas pessoas, mas é muito bom a gente poder falar e esclarecer alguns pontos. Eu sou farmacêutico, minha formação é em farmácia, me formei na UEL e depois fiz meu mestrado e doutorado na área de ciências fisiológicas, com ênfase em farmacologia, que é justamente a ciência que estuda aí os mecanismos de ação dos fármacos, né? E foi bem nostálgico, assim, você me chamar para esse tema, porque dentro do currículo de farmácia eu tive homeopatia como disciplina curricular, não era nem optativa, era curricular. Então, eu posso aqui falar de alguns ângulos, né? Tanto o ângulo científico, mas quanto alguém que cursou uma disciplina de homeopatia, que fez a farmacotécnica homeopática também, de produzir medicamentos homeopáticos lá nas aulas práticas que a gente tinha. Então, acho que a gente vai poder debater bastante coisa aqui. Desde que eu me formei, terminei o doutorado, né? Até antes, na verdade, desde o meu mestrado, eu trabalho como docente na área de farmacologia, na área de toxicologia. Mais recentemente, fui me embrenhando para essa área também de práticas baseadas em evidências, sempre tentando incorporar a farmacologia para evitar que fosse algo só mecanicista, né? A gente vai falar aqui de mecanismos, então eu comecei a sentir falta dessa parte mais aplicada e por isso me embrenhei para epidemiologia, para bioestatística e tento juntar um pouquinho de tudo isso, né? E sempre falar um pouquinho de pensamento científico com o pessoal. Então, divulgo ciência aí desde 2016, com o SciCast, e depois com outras iniciativas, né? Legal. André, é difícil as pessoas que me seguem não te conhecerem, né? Depois do final do episódio a gente vai colocar onde encontrar o André. Na descrição do vídeo a gente sempre coloca também. Então, assim, o André, eu brinco com ele, né? O perfil dele tinha que ter milhões de seguidores. O André tem... Cada pessoa que fala de ciência tem o seu estilo próprio, né, André, de divulgar. Eu meio que gosto de todo mundo, mas eu particularmente gosto muito da forma que vocês comunicam, né? O André também é um cara meio da arte, do cartunismo. Ele mistura um pouco disso. Tem um vídeo hilário seu, que eu não sei onde está, André, do Imbrochável. Esse aí tá lá no meu perfil no Insta, e ele faz parte também de um conjunto de vídeos que eu fiz de uma playlist que eu tenho lá no YouTube, que é uma playlist de pensamento científico. Até nessa playlist, no final dela, são 14 aulas sobre pensamento científico, tá aberto lá no YouTube para vocês. Eu recomendo, inclusive, o seu curso lá, porque essa conversa que eu tive com o pessoal de pensamento científico é uma base geral para qualquer pessoa entender o pensamento científico, e aí eles ficam bem afiados para chegar na PBE e aproveitar tudo que pode no seu curso. Legal. André, eu preciso te contar, talvez você saiba, o que me motivou da noite de homeopatia, tá? Eu já tenho vontade, já está na nossa lista há muito tempo para falar de homeopatia, e tá lá, nós vamos chamar o André de novo para falar de homeopatia. Mas aconteceu uma coisa na semana passada, ou retrasada, se eu não estou enganado, a gente está gravando esse podcast no dia 31 de março, a gente sempre tem que lembrar que o podcast é atemporal, né? Mas há 2 semanas atrás, se eu não me engano,
Saiu uma nota no Instagram do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, falando que eles estavam processando um colega de trabalho, um profissional, porque ele fez um post no Instagram falando que a homeopatia era placebo, que a homeopatia não funcionava e tudo. Eu vi o post está longe de ser agressivo, tá? Não foi um post ofensivo às pessoas, mas um post sobre o conteúdo, tá? E parece que houve uma associação de médicos veterinários homeopatas que acionaram o conselho, e o conselho soltou uma nota duríssima, falando que era passiva de cassação, que ele estava sendo pouco corporativo e etc. E para minha sorte, ou para o meu azar, André, quando eu fiz um pequeno post no story sobre o assunto, a pessoa que foi denunciada veio conversar comigo. Entendeu? E eu fui ver o perfil dela, é um perfil clássico do clínico, uma médica veterinária, uma pessoa que parece super legal. Ela fala, eu amo o que eu faço. Foi muito duro o que eu li. Ela falou assim, cara, eu amo o que eu faço. A única coisa que eu sei fazer na vida é cuidar dos bichos aqui, das pessoas da minha região. Mãe solteira, mãe solo, que precisa daquilo para trabalhar. E ela também faz comunicação científica na internet. E ela falou, tudo o que eu fiz foi contar o que está em qualquer lugar sobre homeopatia, as pessoas se ofenderam, e eu estou sob risco de perder a minha licença profissional. E aquilo, fora os boicotes, né, que ela sofreu de até clientes, etc., porque isso começou a virar uma confusão a respeito disso. Esse mundo do cancelamento da internet, né, André, que de vez em quando eles pegam para Cristo, já me pegaram, provavelmente já pegaram você também, em que as pessoas não estão entendendo o propósito das coisas, né? Então, assim, então talvez, pelo jeito você está sabendo bem da história também, e o que aconteceu, que eu achei que foi engraçado, curioso, eu diria, é que a reação contra o conselho foi muito forte. Né? Médicos veterinários não se posicionaram porque eles tinham medo, porque o conselho estava apertando as pessoas. A nota ela foi muito de intimidação, né? Foi assim, olha, debater sobre o assunto tudo bem, criticar não, né? Então assim, como se fosse imune à crítica, né? A gente não pudesse criticar nenhuma conduta que o conselho falar, né? Então, na minha profissão eu já vivi isso algumas vezes, tá, André? Hoje a coisa está mais pacificada, mas já foi muito assim. E é engraçado que as pessoas não aprendem. Toda vez que o conselho faz isso, eles costumam ter uma reação oposta àquilo que eles desejam. Então, o último conselho da minha profissão que fez isso, eles perderam a eleição por 80%. E de veterinária, parece que a eleição foi nesse último fim de semana, eu não sei o resultado, assim, nem me importo muito sobre o assunto, mas foi muito cruel. Eu acho que podia ter chamado o profissional chamar para conversar, debater o que aconteceu, ao invés de fazer isso. Foi uma carta bem intimidatória. E o efeito foi oposto. Vários posts de homeopatia saíram por diversos profissionais diferentes, podcasts gravados e tudo. Eu falei, bom, tá no time da gente conversar sobre o assunto, né? Eu acho que a gente tenta evitar de falar sobre pessoas, mas falar sobre o tema. Mas é claro que a pessoa que prescreve isso, ela pode se sentir ofendida, humilhada, etc. Mas nunca é a pessoa, é sempre sobre o tema. E eu acho que a gente tem que falar muito, porque a homeopatia é um tipo de tratamento proposto que ele é disseminado por muitas pessoas. Então a gente tem que conversar sobre o assunto. Tá, André? Atenção, esse PBcast vai ter uma cara diferente. Ontem à noite eu não contei que era o André que ia participar do PBcast, e abri uma caixinha de perguntas para pessoas perguntarem para o André sobre homeopatia. E é surreal, André, as perguntas todas, eu selecionei todas de profissionais de saúde, eu não selecionei de pacientes, e elas eram muito parecidas, de pacientes e de profissionais de saúde. Isso aqui foi legal. Então, André, nós vamos tentar fazer uma coisa muito pedagógica. Como você já fez um medicamento homeopático, acho que vai ser perfeito. Vamos começar do básico, Andrezão. O que é um medicamento homeopático? Então, o medicamento homeopático ele é até difícil da gente explicar a princípio, né? Porque ele tem que partir do princípio do que seria a própria homeopatia, né? O que se propõe a homeopatia. Porque o medicamento homeopático ele considera um princípio que seria um princípio ativo, mas que na verdade ele foi diluído tantas vezes por um processo de diluição seriada, que a gente diz, né? Então a gente pega, dilui isso, extrai algo de uma planta, pode ser alguma coisa de um animal, pode ser de um mineral, seja o que for, a gente extrai aquilo lá, dilui e depois vai diluindo várias vezes até que você tem no final uma solução
onde aquela substância está indetectável, né? A gente não consegue detectar praticamente nas concentrações habituais que são prescritas. Na maioria das vezes você não é capaz de identificar nada ali dentro, é como se fosse a água ou o veículo só, né? Porque nem sempre é só água, às vezes é um veículo que tem um pouco de álcool, às vezes é outra, às vezes é um comprimidinho que tem açúcar, então depende de qual é a forma farmacêutica, mas no final ali a gente não encontra mais o princípio ativo, né? Então isso vai totalmente ao contrário, na contramão do que é a farmacologia habitual, né? Ou o uso habitual dos medicamentos, onde você tem um princípio ativo que tem uma concentração. Por exemplo, lá a aspirina tem ácido acetil salicílico 500 miligramas. Então você tem ali uma quantidade. Você sabe que se você aumentar a dose, provavelmente a gente espera um aumento no efeito, possivelmente, às vezes, um aumento até no efeito tóxico, né? Então você tem uma curva de dose-resposta que a gente observa. Não é para tudo que isso acontece, a gente sabe que isso pode ter algumas variações, mas de modo geral, você tem algo que obedece bastante o que a gente conhece de fisiopatologia, de fisiologia, de fisicoquímica, né, de concentrações de dose e resposta. Na homeopatia, não, você tem algo que você não tem ali a concentração do princípio ativo, que está cada vez menos concentrado, e segundo a homeopatia, aí você tem toda uma base filosófica, acho que a gente pode dizer, que diz que quanto mais diluído estiver, mais potente é aquele princípio ativo. Só que não exatamente da forma que a gente conhece, não seria exatamente a própria aspirina, etc. A gente tem que recuperar um pouquinho a história e lembrar de quem que fundou a homeopatia, que foi o Samuel Hahnemann. É um cara aí do final aí do século XVIII, mais ou menos, veio um pouco depois dos iluministas famosos como Voltaire, por exemplo, né? Numa época em que a medicina estava começando a ser questionada em alguns aspectos, pela medicina ser muito heróica, né? Aquela medicina assim, temos que salvar o paciente a qualquer custo e nós vamos usar o que tem nas nossas mãos e vamos fazer sangria no paciente. Então é uma época que a sangria era muito famosa e as pessoas morriam por causa do tratamento, né? O tratamento médico matava as pessoas, então a sangria acabava deixando as pessoas mais debilitadas, elas morriam. E nessa época o Hahnemann, que era um cara muito intelectual, tinha traduzido muitas obras médicas porque ele falava muitas línguas, ele questionou isso, falou, gente, vocês estão matando os pacientes, né? Isso não é legal, isso que a gente está fazendo. E ele foi crucificado. Então, até esse ponto é interessante, porque o Hahnemann ele questionou uma coisa que era a iatrogenia, né? Ele estava questionando justamente o primeiro princípio hipocrático, que é não causar mal, né? E a gente fala disso o tempo todo, né, Léo? Então, são coisas que a gente fala muito dentro do contexto da PBE, de tratamentos que podem causar dano, né? E até esse ponto muito interessante. Então, ele resolveu testar de uma outra maneira. Então, o que ele fez? Na época, era a quinina, né, que era extraída, que inclusive, né, é precursora aí da cloroquina, né? É muito engraçado a gente voltar justamente para esse ponto, mas a quinina, ela estava começando a ser usada com sucesso para tratar malária. E o que ele fez foi usar a quinina sem ter malária. Então, ele usou a quinina sem ter malária e percebeu que na experiência individual, aqui que é importante, a observação individual dele sobre ele mesmo, que quando ele usava a quinina sem ter malária, ele começou a ter sintomas de intoxicação da quinina. Ele foi tomando doses altas da quinina, e isso fez com que ele tivesse febre, uma febre intermitente, tivesse alguns sintomas parecidos com o da malária. Olha só a ideia aqui. Então, se ele tomava a quinina sem malária, ele sentia o efeito como se ele tivesse com malária. Então, na cabeça dele, o que ele fez de hipótese, de sugestão foi: então, se a quinina, que é uma substância que eu tomo sem estar doente, ela me provoca sintomas parecidos com a malária, e se a quinina está sendo usada com sucesso para tratar a malária, isso significa que, se eu usar substâncias que promovem um determinado tipo de sintomatologia, se eu usar ela em concentrações diluídas, eu posso tratar essa condição. Então, é difícil até entender um pouco, mas é o que eles chamam homeopatia, vem justamente disso aí, que é a cura pelo semelhante, né? Então, ao invés de ser o anti-inflamatório, o antibiótico, né? Aquele que combate algo, eu uso algo que causa aquela doença ou aquela sintomatologia para tratar aqueles sintomas. Só que em concentrações diluídas. Só que a sacada dele foi a seguinte: eu vou diluir bastante, porque quanto mais eu diluo, menos efeitos
tóxicos eu vou ter. Uhum. E maior vai ser a eficácia. Ele estava certo 50%, né? Realmente, quanto mais diluir, menos efeito vai ter tóxico. Mas a eficácia foi uma conclusão dele. Só que isso teve uma consequência para a época, porque se ao invés de eu fazer sangria, eu dou a homeopatia para o paciente, pelo menos eu não sangrei ele até a morte, então ele passou a sobreviver. Então, naquele contexto, acabou trazendo uma observação de pacientes tendo maior sobrevida, graças ao fato, na verdade, de eu parar de matar esses pacientes, né? Então, o Voltaire mesmo, na época, um pouco antes do Hahnemann, falou, né? Um bom médico é aquele que distrai o paciente enquanto a natureza cura a doença, né? Porque naquela época era melhor deixar a história natural da doença do que você intervir e causar mais dano, né? Então, vem um pouco disso, essa ideia. E o medicamento homeopático, ele teria essa característica. E teria, basicamente, um processo que ele é chamado de dinamização, né? Que, na verdade, significa o seguinte: eu faço as diluições seriadas, que são chamadas, muitas vezes, de diluições infinitesimais. O próprio nome diz já que é uma diluição tão grande, né, que a gente pensa no infinito. A gente faz essas diluições infinitesimais e faz um processo de ficar fazendo a sucção. Então, você pega o potinho, né, da homeopatia e fica batendo numa almofadinha dura e várias vezes, porque segundo Hahnemann também, quando ele transportava os medicamentos homeopáticos ao longo de uma peregrinação, digamos assim, então, num cavalo, esse medicamento ficava chacoalhando, e quando ele chegava e usava de novo, estava mais forte ainda, estava mais potente, segundo a observação dele. Então, o que deixaria potente o medicamento é eu diluir mais vezes, e entre esse processo de diluição, eu ficar agitando e batendo na almofadinha. E é exatamente assim que é produzido um medicamento homeopático. Você pega a tintura mãe, onde você tem mais concentrado a substância, e você vai diluindo seriadamente, e em cada diluição você fica agitando e batendo numa almofadinha dura. A gente fazia isso manualmente, né, enquanto aluno, para aprender, mas hoje em dia é um processo automatizado no qual os medicamentos ficam ali batendo num braço mecânico que fica agitando esses medicamentos, né? O André, até hoje, então, o processo, tirando que ele está mais tecnológico, mais automatizado, a ideia é exatamente a mesma. Eu pego um veículo, eu vou diluir o princípio ativo dentro desse veículo e vou diluir várias vezes, e entre as diluições eu vou agitar. É isso. Isso, exatamente, Léo. E eu acho que uma coisa que talvez o pessoal não tenha ideia é da dimensão dessa diluição. Isso. Porque às vezes a gente pensa assim, o que você acha, Léo, que é uma coisa muito diluída? Uma gota no quê você consideraria? Uma gota num copo de água, uma gota numa piscina? O que você consideraria uma coisa muito diluída? Eu ia falar, André, eu sempre falo uma gota numa caixa d'água, sei lá, com 1.000 litros. Não, isso ainda está muito concentrado para a homeopatia. Pensa uma coisa maior, uma gota na piscina? Não, está muito concentrado ainda. Uma gota na Lagoa da Pampulha, em BH, está muito concentrado ainda. Uma gota no oceano está muito concentrado ainda. Então, olha só, a homeopatia, na concentração habitual, são várias concentrações, tá? Existem concentrações menores, mas a mais habitual é a concentração que a gente chama de 30C, ou CH. Né? Essa concentração, para você ter uma ideia do que isso significa, Léo, é como se você pegasse esse númerozinho que aparece na homeopatia, 30C, por exemplo, você está dizendo que é 1 para 100 elevado àquele número. Então, se você tem 30C, significa que a sua diluição é de 1 parte para 100 elevado a 30. Se você resolver 100 elevado a 30, significa 100 com 30 zeros na frente desse 100. Uhum. É elevado, né? É elevado, é exponencial. Então, para você ter uma ideia, Léo, do tamanho do volume de água que teria que ter, imagina que você traça uma reta do planeta Terra até o Sol, traça uma reta, e essa reta vai ser o diâmetro de uma esfera. Então, você vai ter a esfera toda com o diâmetro da distância da Terra até o Sol. Aí você enche isso de água, e aí você vai ter uma molécula da substância perto de todas as moléculas de água. Aí você conseguiria detectar uma molécula, né? Essa é a diluição mais habitual da homeopatia, para você ter uma ideia. André. Então, André, assim, ó, é indetectável. Se eu pegar um composto homeopático em que a diluição é de 30,
a Uhum. 30CH que você falou aí, Isso. né? Eu não consigo ter um instrumento de medida que consiga capturar o elemento ativo lá dentro. Não Não. existe. Entendi. Não vai captar. E assim, 30 é habitual, né? A gente vê, às vezes, medicamentos que é 200, por exemplo. Tem algumas Entendi. que são até mais, né? E a cada diluição você precisa fazer agitação. Então, imagina, para você conseguir um medicamento de 200 CH, você vai ter muitas agitações. Isso torna o processo mais longo e oneroso em termos de mão de obra, Custo. e isso faz com que o medicamento seja mais caro. Então, os medicamentos de maior, daí eles vão chamar de maior potência, né? Porque está mais diluído, eles vão ser medicamentos mais caros. Então, só em termos, eu estou trazendo isso, né, Léo, em termos físico-químicos, para o pessoal ter uma ideia do que está por trás disso em termos de diluição, e que vai muito, né, na contramão do que a gente conhece, e a gente não tem ideia do tamanho dessa diluição, né? Tá. Ô, André, eu quero fazer eu anotei aqui para não esquecer, mas eu quero fazer uma pergunta bem prática que veio da sua experiência aí como aluno de uma faculdade de farmácia. Quantos alunos estão lá no laboratório com ainda a sua inexperiência? Ele está lá como aluno, o professor é o mestre, ele está ensinando. Algum aluno levanta a mão e fala, professor, mas isso é contra tudo que você está me ensinando até agora, ou não? Ou todo mundo engole? Como é que é Olha, isso? mudou um pouco o perfil, eu acho, Léo. Na minha época, agora voltando, né? Quando eu entrei em farmácia, eu não via. A gente entrava com um pensamento crítico muito baixo, assim, dentro da faculdade. Eu, pelo menos, entrei. Eu tinha uma vivência familiar já dentro da homeopatia. Então, eu vinha de casa com algo da homeopatia. Eu tinha o livro do Hahnemann, o Organon. Eu entrei no curso de farmácia conhecendo a homeopatia e achando que funcionava. E também, conforme eu recebi essas informações, na época, para mim, fazia um certo sentido, porque se usava dentro do currículo, não se fala só essa parte técnica, mas muitas vezes se traz informações, e até outros profissionais vêm dar palestra, chamado às vezes um físico para falar da coisa de física quântica, que teria, aí se fala da questão da memória da água, que é um outro conceito que a gente pode falar aqui, que vai tentando trazer um caráter de plausibilidade, e lógico, aí vem alguns profissionais da homeopatia ali da palestra e fala sobre a experiência clínica, aí volta toda aquela história, funciona bem com os meus pacientes e tudo isso, então isso vai dando essa plausibilidade. E quando a gente pensa na ideia de algo muito diluído, como a gente não tem noção do tamanho dessa diluição a princípio, as pessoas usam muito o argumento da vacina. Eles falam, mas olha só a vacina, é uma coisa também que você usa o próprio micro-organismo para tratar a doença e tal, só que na verdade eles esquecem que numa gotinha da vacina você tem milhões de partículas virais ou milhões de vírus inativados, você tem uma quantidade super detectável de algo ali, do antígeno que vai provocar aquela reação imune, que é completamente diferente da ideia da homeopatia que a gente está falando, que ela fica indetectável. Seria a molécula de água que teria, entre aspas, aprendido com a substância como modificar o nosso organismo, que eles chamam de memória da água. E é interessante isso, Léo, porque quando o Hahnemann formulou a ideia dele, quando ele escreveu o Organon mesmo, então ele começou com essas ideias aí por volta de 1790, quando chegou 1810, ele publicou o livro dele lá que falava sobre isso. Em 1810, coincidentemente, foi quando surgiu a teoria atômica do Dalton. Foi quando o Dalton, químico, ele falou que existia átomo, né? A gente descobriu que existia átomo, que até então era uma partícula indivisível. Então, quando o Hahnemann formulou essas diluições, ele nem fazia ideia do que era quantidade de molécula, que não ia ser detectável ou não. Então, isso, até certo ponto, dá para dar um benefício da dúvida ali, de ele não estar entendendo o que está acontecendo. Depois que a gente tem já a teoria atômica e a gente vai vendo, dosando isso, o discurso teve que mudar. Então, não é que realmente, né, não tinha o princípio ativo lá, mas tem uma memória dessa água que é capaz de provocar essas alterações no organismo, né? Tá. André, a segunda pergunta era vacina e homeopatia. Quer dizer, então a diferença fundamental, até o primeiro conceito né, similar trata similar, mas o conceito de detecção é completamente diferente. Se eu abrir uma vacina e puxar, eu consigo ver o RNA lá dentro, eu consigo ver vírus inativado, vírus morto, eu consigo ver.
Isso, porque não é nada, não é diferente uma vacina de um processo basicamente natural de defesa do nosso organismo a outras partículas de fato infecciosas, né? Então você tem ali o vírus que provoca uma resposta e você tem algo que simula o vírus, que é a vacina, que provoca essa mesma resposta. Então faz todo sentido em termos de plausibilidade. É diferente de você pegar uma partícula desse vírus, diluir essa partícula desse vírus até ele não ser mais detectado e usar e injetar isso numa pessoa. Com certeza não vai ter essa resposta imunológica, porque o sistema imunológico não vai ter o que identificar ali, né? A concentração é insuficiente para gerar resposta imune. Exatamente, seria insuficiente. Ô André, que parada é essa? É porque eu fiquei confuso agora. A parada da memória da água, o que é isso? Assim, tem algum princípio? Eu me perdi na hora que você falou, porque eu falei, cara. Porque hoje em dia é o que se fala, né? Em termos para justificar o porquê como que algo que tem ausência de um princípio ativo consegue fazer efeito. Então, aquela substância, aquele veículo que entrou em contato com essa substância por diluições seriadas e por agitação, ele conseguiria transmitir, entre aspas, as suas características para o veículo, no caso, para a água. E essa água conseguiria, então, provocar alterações no nosso organismo, de modo a promover esse benefício. Então, muita gente tenta apelar para a física quântica nessas horas, né? Então, já puxa um pouco para essa questão de física quântica, mas isso veio, Léo, de uma coisa assim, que foi até interessante o caso que aconteceu. Isso foi em 1988, que a comunidade científica levou um certo susto com a homeopatia, porque nessa época já se tinha bem definido que provavelmente a homeopatia era algo que não tinha plausibilidade por causa da questão da diluição e tudo mais, e saiu um artigo na Nature que chamava, o nome em português era Degranulação basófila humana desencadeada por um antissoro bastante diluído contra IgE. Ou seja, o que aconteceu nesse experimento? Um grupo de estudos, ele estava testando antígenos para resposta imune in vitro, né, mas usando basófilos, que são células de defesa humanas, e sem querer o técnico de laboratório diluiu mais do que deveria. Ele foi fazer a diluição do antígeno ali, ele diluiu muito e não percebeu. E ele diluiu muito e, teoricamente, no experimento dele, deu diferença. Houve uma resposta imunológica àquela substância muito diluída. E aí esse cara falou assim, o pesquisador falou, poxa, isso é o que explica, então, a homeopatia, porque a gente errou na diluição, a gente fez uma diluição que é praticamente indetectável e a gente provocou uma resposta imunológica com isso. Então, tá aí a resposta, né? E ele publicou isso na Nature. A Nature ficou um pouco de pé atrás, mas parecia que tinha feito o protocolo adequado, era um estudo in vitro, e segundo esse grupo de pesquisa, eles foram reproduzindo esse experimento várias vezes, de várias formas, e obtendo esses mesmos resultados. Quando fazia uma solução muito diluída, dava a resposta imunológica, e quando era uma substância era o placebo, né, era só água, não dava essa resposta. Legal. E aí, com isso, o que aconteceu? Uma coisa meio inédita. Os corpos editoriais começaram a perceber assim: olha, isso que está sendo afirmado é muito sério, porque isso vai endossar, né? A homeopatia começou a usar isso para endossar a sua prática. E eles falaram, mas ainda assim a plausibilidade é baixa. Então, designaram pesquisadores independentes para acompanhar o experimento desse grupo específico que estava tendo tanto sucesso com isso. E desse grupo era alguém envolvido com a própria Nature, se eu não me engano, um pesquisador lá responsável, e eles chamaram um outro cara que era da área famoso, e teve um outro cara que eles chamaram que foi o James Randi, que era um mágico, né, cético ali, e que ele estava acostumado a desmascarar fraudes, então chamaram ele para ir junto. E até o James Randi, ele brincava o seguinte, que se um vizinho dele falasse que ele tem um bode no quintal, ele falava que acreditava no vizinho. Tá, é possível que alguém tenha um bode, mas que se o vizinho dele falasse que se ele tivesse um unicórnio no quintal, ele ia querer pessoalmente ver se o chifre estava bem preso na cabeça do cavalo, né? Então, para saber se realmente era... Então, ele tinha esse ceticismo. E o que eles foram ver é que o que estava acontecendo nesse grupo é que o estudo in vitro... Olha a importância da história do cegamento, né, Léo? A gente pensa muito no cegamento, no mascaramento, nos ensaios clínicos, né?
Mas a gente esquece que estudos in vitro também estão sujeitos às mesmas questões do mascaramento do pesquisador, né? Porque, óbvio, a gente não precisa mascarar uma amostra de célula porque ela não tem consciência, mas a gente tem que ser mascarado enquanto pesquisador. O que eles perceberam é que era um estudo aberto para o pesquisador sempre. Uma das pesquisadoras, que é quem conduzia a parte experimental, ela sabia onde era o que ela estava fazendo, que era a homeopatia, e onde era o placebo. E aí, as interpretações desses resultados, ela também era feita de maneira aberta, sem cegamento, e era uma interpretação que incorria em um certo grau de subjetividade na hora de interpretar esses dados. E essa pesquisadora já era alguém que gostava e que usava homeopatia. Então, assim, ela já tinha vontade que aquilo funcionasse. Então, o que o James Rand fez junto com o resto do grupo foi basicamente a coisa mais simples do mundo, né? Vamos cegar a pesquisadora, vamos colocar ali, ela não sabe quem que vai, cegou todo mundo e não obteve diferença entre as amostras. Então, foi um certo susto, mas veio daí esse negócio um pouco mais, reforçou-se muito, né? É lógico, ainda vai ter muita gente que vai dizer, não, mas é que esse pessoal foi lá a serviço da indústria farmacêutica para poder desmerecer todo o trabalho daquele grupo de estudos e tudo mais, mas o fato é que essa foi a história aí que foi acompanhada, né? Fascinante, eu não conhecia essa história. Eu conheço James Rand por alguns vídeos do TED Talk que ele fica tomando 50, 60 comprimidos homeopáticos ao vivo e fala, sim. Né, se isso fizesse mal, eu vou passar mal, mas fica tranquilo, não vai acontecer nada. Então ele pedia alguém para abrir lá ao vivo, sem certeza, comprou lá na farmácia, ele abria, tomava tudo assim e tal. Isso. Ele tentava se matar ao vivo lá e não conseguia se matar, né? Cara, porque é engraçado, assim, talvez, né, André, quando você já tem um pensamento cético mais estabelecido, você começa a ouvir a história e você duvida de primeira. 2, mas eu estou ouvindo você contando tudo isso aí, esse pano de fundo todo, existe um mecanismo esdrúxulo para explicar qualquer coisa na história da saúde humana, né? Então, sim, assim, na minha profissão tem, na sua tem, na psicologia tem, na veterinária tem, e a homeopatia parece ser uma história muito bem contada, né? Essa relação entre vacina e homeopatia é muito bem contada, essa questão de, primeiro, não cause dano, eu achei fantástico o que o Hahnemann fez. Ele reduziu a iatrogenia e ele começou a salvar pessoas simplesmente porque ele suspendeu terapias que faziam mal. Né? E acho que quem não entende essa história vai ter dificuldade. Tem outro ponto, Léo, acho, sobre a popularidade da homeopatia também, que por volta de 1920, ela estava num certo declínio. Ela surgiu, mas graças ao surgimento de outros caras aí que começaram com essa parte a avançar muito no conhecimento microbiológico, epidemiológico, aí veio o John Snow, veio esse pessoal que trouxe daí depois a microscopia e começou a ver realmente os micro-organismos, o surgimento de antibióticos e tudo mais. A homeopatia ela foi perdendo muito espaço, né? E ela foi decaindo, ela conseguiu sobreviver um pouco mais no Oriente, mas ela começou no Ocidente, mas ela conseguiu se disseminar para o Oriente, e no Ocidente ela foi morrendo, mas aí quando surgiu o Terceiro Reich lá na Alemanha, a gente teve um nacionalismo muito forte, né, dentro do Terceiro Reich ali na época da Segunda Guerra Mundial, e por conta disso houve um enaltecimento daquilo que era a produção interna nacional, somada com o populismo. Então eles retomaram a figura do Hahnemann como um alemão, né? Então é um alemão que criou uma técnica alemã, né? Então que é melhor que as outras, e era algo relativamente barato de ser implementado e que trazia um bom feedback do público, como, né, então o governo ele está tendo uma preocupação com o povo, né? E aí houve um novo crescimento da homeopatia a partir do Terceiro Reich, né? Que é algo que não se fala muito, porque acaba tendo uma certa associação com o governo nazista, alguma coisa assim, e isso também tem implicações aí políticas, né? Tá. O André, essa pergunta eu não sei se era exatamente para você. Quase que eu liguei para a Thaís Gondar para tirar essa dúvida, mas eu acho que você vai conseguir responder ela para mim. Como é que funciona o registro de homeopatia na Anvisa? Como é que é isso? Olha, talvez a Thaís possa responder melhor, mas até onde eu sei, ela é um registro no sentido de que é algo que é autorizado pelos dois conselhos, né, tanto de farmácia quanto o de medicina, né? Então tem todo um sistema de produção ali que entra dentro de algo magistral, manipulado muitas vezes,
assim como existem os medicamentos que vão ser industrializados. Então, o registro eu acho, na minha visão, tá, posso estar errado, mas ele entra como algo que preza muito mais pela segurança do que pensando em termos de eficácia. Então, está garantido que existe uma segurança, então não necessariamente você tem os estudos ali de eficácia, mas como está associado a um contexto médico, porque é uma especialidade da medicina, não é qualquer profissional que pode sair prescrevendo ou manipulando. Então, na verdade, é algo que depende de uma especialidade médica, diferente do que acontece com outros países. Tem outros países que a homeopatia ela não é especialidade médica. Você pode fazer um curso de fim de semana, um curso de alguns meses de homeopatia, e você vira um praticante homeopata sem necessariamente ser médico. Eu acho que o que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve uma apropriação disso pela medicina, né? E que se tornou uma área médica e outras áreas ficaram de fora por conta disso. E eu vejo a medicina, assim como a medicina veterinária, que é o que você acabou de trazer, né? Muito em defesa disso, porque é um campo de atuação que tem uma certa exclusividade. Isso não acontece tanto, pode ver que não existe tanto essa briga dentro dos florais. Os florais, eles não são exclusividade da medicina na prescrição, e por isso você não vê muita polêmica com floral, porque quando alguém critica floral, não vem nenhum conselho em cima brigar, porque não é exclusividade de uma profissão, de um campo profissional. Entendi. Então, essa foi uma pergunta que veio de muitas pessoas. Para a pessoa prescrever homeopatia, ela tem que ser médica? Tem que ser médico homeopata, na verdade, né? Porque você tem que fazer a especialização em homeopatia, né? Uma residência em homeopatia. E o que até é engraçado por um certo ponto é que, de novo, né, Léo? A gente não quer criticar as pessoas, a gente está falando aqui sobre a prática. Inclusive, assim, eu conheço muitos farmacêuticos que foram para a área da homeopatia, médicos que são homeopatas e que também atuam dentro das suas especialidades, por exemplo, pediatria, psiquiatria, seja o que for, e que fazem um excelente trabalho enquanto pediatras e psiquiatras com os tratamentos convencionais e que também usam a homeopatia. Então, não é uma questão de a gente criticar as pessoas, mas a técnica em si. Mas teve uma vez que a Natália Pasternak foi dar uma entrevista em algum desses países que a homeopatia não é especialidade médica. E aí o entrevistador estava muito confuso, porque ele falava assim, mas quem que prescreve lá? Não, é o médico. Ele falou, médico prescreve? Ela é médico. Ele fez 6 anos de medicina e depois ele fez homeopatia, mas ele esqueceu o que ele fez na medicina. Ele fala assim, ele esqueceu 6 anos de medicina, porque assim, em termos de pensar na questão da plausibilidade, justamente estava sendo questionado assim, mas um profissional de saúde que passa a sua graduação toda, 6 anos, 5 anos estudando, ele deveria talvez poder estar apto, e acho que entra com a sua primeira pergunta, né? Os alunos lá no meio, eles não faziam perguntas disso, né? E hoje eu noto um pouco mais, na época eu notava pouco. Hoje, quando eu dou aula para meus alunos, eu não dou aula de homeopatia, mas hoje os alunos, eles vêm perguntar sobre homeopatia espontaneamente. Eles falam, mas homeopatia, professor? E alguns já respondem para os outros. Então eles falam assim, não tem princípio ativo, porque eles estão acompanhando, muitas vezes, divulgadores científicos. Eu vejo que você mesmo, né, tem muitos alunos de graduação nos seus cursos que já vão vindo com essa ideia. Você acabou de fazer um podcast sobre placebo ali, então acho que as pessoas estão começando a se informar um pouco mais, né? Entendi. O Andrezão, é engraçado, né, cara? Esse negócio de relação risco-benefício é um perigo, né? Porque ela pode não dar nenhum benefício, mas ela também dá nada de risco, aí ele é aprovado, né? Aí ele recebe um selo. Isso é muito maluco para mim. Eu tenho uma frase que eu falo, assim, eu não sei se fui eu que inventei, tá? Mas se eu ouvi de algum lugar, eu estou plagiando, eu peço perdão para quem falou pela primeira vez essa frase. Eu falo, se um medicamento, se um tratamento, ele é incapaz de gerar evento adverso, caso você dê uma dose errada, caso você erre a mão, ele é improvável que ele vai causar benefício. Né? Com certeza. Na minha cabeça, assim, por exemplo, a acupuntura, você pode fazer um pneumotórax furando um pulmão de uma pessoa. Logo, ela pode causar benefício, porque ela consegue causar dano. Ela pode dar um hematoma e tal. Então, ela pode estimular um receptor tátil na pele e reduzir a dor. Porque a gente tem essa mania de achar que medicamentos são entidades com consciência, né? O medicamento, ele é bonzinho, ele está indo no seu corpo para te tratar, ele vai fazer um benefício para você. Mas, na verdade, o medicamento é uma substância química ou uma intervenção cirúrgica, uma intervenção física ali, que, na verdade, não tem consciência. Quem tem consciência é quem prescreve. Então, se algo pode provocar uma alteração benéfica no organismo, antes de tudo, ele consegue provocar uma alteração no organismo.
Então, se ele provoca alteração no organismo, ele pode provocar consequências não intencionais, né? Em doses erradas, do jeito errado, né? E tem uma coisa que eu acho que, puxa, Léo, que eu acho que é um pouco dessa questão que várias práticas que acabam se tornando pseudocientíficas, elas acabam tendo isso em comum, que é a questão da infalibilidade, de ser infalível, né? E eu me lembro de quando eu era criança, minha mãe me dando homeopatia, e ela falando assim, eu estava com febre, e aí o médico prescrevia lá uns homeopáticos para febre, né? E aí ela me dava esse medicamento e às vezes minha febre passava. Pela história natural da doença, minha febre passava. E quando baixava, ela falava assim, nossa, funcionou, né? Que bom, o medicamento funciona para febre. E o médico falando, tá vendo? Né? Funciona para febre. Teve uma vez que ela me deu e minha febre aumentou. Mas não por causa do remédio, aumentou porque estava aumentando. E ela estava desesperada, porque ela me dava o medicamento e minha febre subindo. Me dava o medicamento e a febre subindo. E ela ligou para o médico e o médico falou assim, sabe o que está acontecendo? Isso é o medicamento funcionando, porque ele está provocando uma resposta no seu filho para que o organismo dele consiga se defender. Ou seja, quando eu tomei e minha febre baixou, funcionava. Quando eu tomei e minha febre subiu, funcionava. Então não tem como não funcionar. De qualquer jeito funciona. Então isso é uma característica muito clássica, né, do que é de infalibilidade, né, de crenças infalíveis, né? Sensacional. O André, essa dúvida aqui, ó, dúvida, cara, essa foi assim, 20 vezes apareceu a mesma pergunta. Existe uma confusão grande, porque parece assim, a homeopatia, ela cai dentro de um conjunto de conhecimento que ele é mais natural. E as pessoas estão perguntando assim, qual que é a diferença entre fitoterápico e homeopático? Na minha cabeça, a diferença é gigantesca, mas eu queria que você explicasse. É ótimo, Léo. Até depois, quem quiser também na minha bio lá no meu Instagram, tem um livro que está lá disponível gratuito, chama Respostas Científicas para Enunciados Picaretas. Esse é um livro que eu participei, me convidaram para falar sobre tratamentos ilusórios, né? Mas eu usei justamente esse exemplo e lá tem a diferenciação entre fitoterápico, homeopatia e floral. Mas eu acho que é muito legal a gente trazer isso aqui para o pessoal ouvir. Os fitoterápicos, a gente até conversou um pouco sobre isso no podcast sobre cannabis, porque cannabis, quando a gente pensa em usar a planta como tratamento, a gente está falando de um tratamento fitoterápico. Então, na verdade, uma planta, ela é um conjunto de elementos, de fitoelementos. Quando a gente conversou sobre a cannabis, a gente falou que tinha lá o THC, tinha o CBD, e tinha mais 100 e poucos canabidióis, e tinha mais 400 fitoelementos ali dentro. Ou seja, tem uma planta tem um monte de elementos químicos ali que podem provocar alteração no nosso organismo. Então, em essência, quando a gente pensa em medicamento fitoterápico, não existe tanta diferença em termos filosóficos de um medicamento industrializado ali que é sintetizado, por exemplo, né? A diferença é a quantidade de princípios ativos. Na planta, você vai ter tanta substância ali dentro, são vários princípios ativos potencialmente interagindo, e às vezes a gente não consegue identificar muito bem qual deles é que está promovendo o efeito, ou se é o conjunto deles, é um pouco mais difícil de padronizar, mas na verdade é o princípio normal. Você está tomando lá um medicamento fitoterápico que tem substâncias ali dentro que são talvez capazes de trazer alterações no nosso organismo do mesmo jeito que qualquer outro medicamento. Então não muda nada em relação à filosofia que a gente tem hoje, e a forma de testagem é idêntica, é tudo igual o que a gente trabalha com medicamentos. A homeopatia, como a gente conversou aqui, já vai para uma linha totalmente diferente, né? Agora, talvez, depois dessa explicação inicial no podcast, a gente consegue ver que, na verdade, você tem aquela série de diluições, você não detecta mais a substância, é aquele princípio do semelhante tratando semelhante por meio dessa ideia da memória da água. Então, dá para ver que é um negócio completamente diferente, né? A fitoterapia, ela faz parte do arcabouço convencional da medicina, só que muitas vezes a gente não tem tantas evidências para tudo que se fala da fitoterapia. Tem muito fitoterápico que é prescrito que a gente não tem evidência, né? Mas cai dentro disso que você falou, né, Léo? Acho que o que junta tudo isso é que dá essa impressão do natural. Então, aquilo que é natural dá essa ideia de que não faz mal. Mas aí, voltando para a tua frase, né, a fitoterapia ela pode provocar danos também, ela pode provocar efeitos adversos, e do mesmo jeito que ela pode, talvez, trazer um benefício,
se for bem comprovado, bem demonstrado através dos estudos, né? Eu acho a comparação até injusta, porque existem vários componentes fitoterápicos. Se eu errar o termo, você me perdoa, tá, André? Mas, assim, existem vários fitoterápicos que têm uma boa evidência que funciona, pode ajudar a vida das pessoas. O princípio farmacotécnico, ele é razoável. Ele é razoável, não, ele é o que é. E muitos medicamentos que a gente tem hoje foram extraídos inicialmente de plantas, mas foram sendo cada vez mais isolados. A própria aspirina que a gente citou aqui veio, né, de uma planta, o ácido acetilsalicílico. Mesma coisa quando a gente pensa na morfina, mesma coisa quando a gente pensa em vários outros. Então, não tem muito questionamento. A questão do fitoterápico será que estamos obedecendo as mesmas, né, temos estudos suficientes para mostrar que funciona, ensaio clínico, a mesma coisa que a gente já fala sempre. Agora, a homeopatia já vai para uma outra linha filosófica, e o floral, que dá essa impressão maior ainda de fitoterápico, porque você fala floral, já pensa que é a flor, né? Então é fitoterápico. O floral, ele vai numa linha que é mais próxima da homeopatia do que da fitoterapia, embora não seja homeopatia também em termos fundamentais, né? Conta aí rapidinho como é que é. O floral vem de onde? Então? O floral foi depois do Hahnemann, que foi inclusive ele era inspirado no Hahnemann, né? O Eduard Bach, por isso que chama floral de Bach. O pessoal até brinca comigo que meu sobrenome é Bach, né? Eles zoam ao floral de Bach, aí eles já sabem que eu trabalho com essa parte de ceticismo e já ficam me marcando aí, florais de Bach. E o floral, a ideia do Eduard Bach foi, na verdade, trazer em questões de flores, então ele associou determinadas flores com determinadas questões de emoções humanas, mas foi algo muito, assim, aleatório da onde ele foi. É muito obscuro a forma com qual ele conseguiu associar essas flores com essas emoções. E aí a ideia era pegar a flor, extrair uma tintura dessa flor, né? Mas não dos processos de extração comuns que a gente conhece. Pode ser por um certo aquecimento, mas muito leve, mas era na época principalmente colocado ao sol. Então o sol iria iluminar, iria aquecer essa planta e ao mesmo tempo iria transferir, não princípios ativos, mas transferir a energia dessa planta para a solução. Então, essas energias conseguiriam alterar a nossa vibração interna. Então, quando a gente ouve falar de florais, ou às vezes a gente ouve um nome mais novo para isso, que é essências vibracionais quânticas, ela é um pouco nessa mesma linha dos florais, né? E vejo que tem um pouco de semelhança na ideia do Hahnemann, mas não é exatamente igual, mas está muito mais próximo, homeopatia e floral, do que da fitoterapia, que ela tem que ser separada desse grupo, né? Legal. Eu acho que é justo, acho que é honesto fazer esse discernimento, porque eu escuto isso toda hora. Ô André, desculpa, tá? Eu aprendi um aqui, porque eu já usei um homeopático, mas eu descobri que ele não era homeopático, porque eu tive uma pergunta de caixinha esses dias, eu falei, cara, é isso mesmo. Né? Eu tenho um laboratório farmacêutico chamado Almeida Prado, super famoso. Para quem não sabe, tá, gente? Eu sou filho de dono de drogaria. Meus pais não fizeram farmácia, a gente contratava um farmacêutico para trabalhar nas drogarias dos meus pais. A minha vida toda foi paga vendendo medicamento, inclusive homeopático, tá? E lá tinha um display com vários números, que vinha de 1 até 50, se eu não me engano, e tinha um campeão de venda, que era 46 Almeida Prado. E toda vez que eu tinha prisão de venda, meu pai pegava o Almeida Prado e me dava, e era um horror. Era um horror. O negócio, cara, você fala assim, cara, isso aqui é a prova viva que ele cumpre o papel dele. E eu descobri, já conversando com outras pessoas há poucos anos atrás, que o famoso Almeida Prado 46, na verdade, ele é um homeopático misturado com princípio ativo. Exatamente, ele tem ali o plicosulfato lá de sódio, que é o que provoca, né, a diarreia nas pessoas, e o resto está lá associado. Então, muita gente usa justamente ele como exemplo, né, de que a homeopatia funciona. Como é que não vai funcionar se provoca um efeito tão intenso? E isso acontece em muitas áreas da medicina que a gente às vezes nem desconfia, Léo. Mesmo agora puxando um pouco para os fitoterápicos, né? Isso já aconteceu com fitoterápicos que disseram que funcionava, mas dentro, como era pouco regulamentado ou não estava registrado na Anvisa, que dentro do fitoterápico botavam medicamento lá. Tinha um fitoterápico, por exemplo, que botavam Viagra dentro do fitoterápico. E aí falava que era afrodisíaco o fitoterápico, mas na verdade tinha Viagra ali, tinha sildenafila ali dentro. Então essas contaminações, nesse caso não é uma contaminação, nesse caso está ali na bula, né? Mas esse tipo de coisa é muito feito muitas vezes para endossar
benefícios de coisas que não tem. Às vezes um suplemento mágico ali que diz que vai te dar mais força muscular, não sei o que, tem um hormônio ali dentro que botaram ali para poder, né? Que loucura, André. Que loucura. É engraçado, cara. Para mim isso é tão louco, André, sabe? Porque eu sou meio um cara liberal por natureza. Então eu odeio regulação por natureza. É do Léo. Eu não gosto do Estado mexendo comigo. Quem me conhece sabe. Não quer dizer que eu sou a favor de partido político A ou B. Eu sou um liberal por definição. Mas a regulação sanitária, cara, é um negócio que por mais ela é mandatória, ela tem que existir, mas ainda passa muita coisa batida. Na hora que você estava falando disso, eu lembrei dos suplementos. Cara, botar Viagra no fitoterápico é uma sacanagem, entendeu? A pessoa vai ficar feliz se esse for o desejo dela, mas, cara, lembrando que... Os efeitos diversos que podem provocar, interação medicamentosa, o cara toma medicamento para pressão arterial, ele justamente foi contraindicado, às vezes, o Viagra para ele por algum motivo, ele vai nessa alternativa natural e, no fim das contas, tomou o Viagra. Né? Então, enfim, mas fugiu um pouco da pauta aqui, né? Não, imagina. Então, quer dizer, dentro da homeopatia, eu citei um só, não quero que você me dê outro se você não souber. Existem outros exemplos de homeopáticos que funcionam e, na verdade, estão em associação com fármacos. Existem, é muito interessante, porque outro dia alguém me mandou uma dúvida também, um ouvinte lá do SciCast me mandou a dúvida e falou assim, eu usei tal medicamento no meu filho lá e deu alterações, né? Ele sentiu mudanças muito fortes e tal. E fora o relato pessoal, que a gente sabe que às vezes nem sempre vai justificar, também existem os homeopáticos que fazem diluições decimais, não centesimais. Então, existem diluições menores dentro da homeopatia, que não é tão diluído assim, que você ainda encontra, por exemplo, carvão ativado. Aí põe lá, carvão ativado tantos %. Aí você vê que tem lá o carvão ativado numa diluição que ainda assim é perceptível pelo organismo, provoca alterações no organismo. Então, às vezes também acontece isso, uma substância que ela é diluída, ela foi diluída segundo os princípios da homeopatia no sentido de fazer as agitações, mas ela foi muito pouco diluída, então ainda existe o princípio ativo lá dentro. E aí, obviamente, você vai esperar que aconteça alguma alteração fisiológica. Então, isso também acontece. Ô, André, e comercialmente, para muita gente, está escrito homeopático na caixa, é bom, né? Vende mais. Exatamente por esse conceito que é natural, essa briga. Talvez a gente pode até entrar num debate aqui agora, rapidinho, sobre essa coisa da indústria. É surreal. Toda vez, deve acontecer com você todo santo dia, quando você faz algum comentário, lê algum artigo sobre uma determinada coisa, sei lá, óleos essenciais, homeopatia, fitoterápico e tal, é assim, ó, tem a Big Pharma malvadona, aquela que produz penicilina, que produz sulfenamida, que produz outras coisas, né, estatinas e tudo, que são maravilhosos, fármacos incríveis. Então ela é malvadona, ela não presta, ela faz mal. Logo, eu vou para um outro lado, e eu acho que essa indústria ela se beneficia muito disso. O mercado da homeopatia, vamos falar só deles, eu vi que nos Estados Unidos é coisa de bilhões de dólares. Que isso, exatamente. E crescente, né? Cresceu muito nos últimos anos. Eu sempre falo, é uma frase que eu costumo falar, Léo, que é a seguinte: o lobby, afirmar que existe um lobby da indústria farmacêutica para tudo que acontece, é o lobby da indústria alternativa. Então, essa afirmação é o próprio lobby da indústria alternativa. A gente sabe que a indústria farmacêutica faz lobby. A gente sabe que existe tentativa de vender medicamental, mas, ao mesmo tempo, a gente acha que, por causa disso, automaticamente, qualquer coisa que se coloque como uma alternativa a essa indústria é bonzinho e está pensando somente no seu bem-estar. E às vezes, Léo, quem está na ponta realmente está pensando no bem-estar do paciente. O paciente também está querendo melhorar, então eu falo que é uma conspiração de boa vontade, todo mundo está querendo o bem de todo mundo ali na ponta, mas está movimentando um mercado que e não está ciente do que está acontecendo de fato, né? Então, existe sim isso, aumenta esse apelo, né? Ainda mais quando a gente fala de um estilo de vida mais natural, quando a gente está querendo agora que as pessoas se alimentem melhor, que elas pratiquem exercício, e a gente está vendo um movimento nesse sentido de bem-estar, o que é muito positivo do ponto de vista enquanto sociedade, mas acho que esse é um ponto, Léo, a questão da hipermedicalização, né? Você é um cara que critica a hipermedicalização, e eu também critico, que é essa medicalização irracional, que é sair usando medicamento sem ter comprovação, que é sair usando medicamento sem necessidade, né? A gente fez isso durante a pandemia toda, né, aqui nas redes sociais. Então, o problema é que a mentalidade de hipermedicalização continua. Então, as pessoas elas removem um medicamento
que teoricamente tem algum efeito ali, e elas não conseguem simplesmente remover ele porque não precisa. Elas têm que substituir por algo que faça essa função de medicamento, que seja... A gente mantém essa hipermedicalização. Se não for medicamento, vai ser dieta. Se não for dieta específica, maluca, vai ser outra coisa. Então, a gente vai tentar botar algo que promete coisas milagrosas. E, às vezes, o que precisa esse medicamento tem que parar de usar e só. Mas não vou pôr nada no lugar? Não. Então, quando o Léo critica um tratamento, ele não está dizendo para automaticamente vocês tomarem um monte de medicamento industrializado. Ele só está dizendo, olha, você não precisa usar esse medicamento e talvez você não precise usar nenhum, né? Porque a gente não está a favor da indústria farmacêutica, a gente está só contra determinadas irracionalidades, né? Ô, André, eu recentemente fui chamado para dar um treinamento, que eu nem posso falar o nome da empresa, eu dei um treinamento de prática baseada em evidências para um laboratório farmacêutico, tá? E eu vou fazer um segundo agora. É surreal a regulamentação em cima do negócio. É surreal. E eles estão muito preocupados porque a regulamentação é muito forte e eles querem que os propagandistas, que as pessoas passem as informações corretas para os médicos, para os profissionais, etc. Inclusive, eu fiz para médicos que representam o laboratório. Então, assim, eles têm conflito de interesse total, mas eles não podem passar as informações erradas para outros médicos. Então, como passar essa informação baseada em evidência e tudo, e eu conversei com os especialistas em regulação, eles falaram, Léo, verdade, a indústria farmacêutica já foi malvadona, ela já errou, crise de opioide, talidomida, tem todas essas histórias, então assim, ela vai pagar um preço por muitos anos, talvez para sempre, pelos erros que cometeu, mas, de novo, o mercado vai se regulando. Aí, de novo, né? As agências reguladoras que o Léo não gosta tanto, nessa hora ela se faz super necessária para trazer seriedade para o sistema, tentar evitar essas coisas todas, né? E aqueles estudos, Léo, que a gente falou que quase mostraram o efeito da homeopatia até fazer o estudo cego, aquela série de estudos depois descobriu-se que teve um financiamento da indústria homeopática. Então, olha que interessante, né? Tem esse conflito de interesse, ele vai acontecer em qualquer lugar, com qualquer produto. Então, não é o conflito de interesse necessariamente que vai determinar se o medicamento funciona ou não. A gente tem que olhar com criticidade para tudo, sabendo que sempre existe um conflito de interesse. Qual a gente não sabe ainda, né? O André, eu já falei isso algumas vezes no PBcast, se eu já tiver falado com você, você me perdoa, e se você não conhecer esse artigo, eu vou te mandar, porque eu acho muito legal. Eu achei por acidente, totalmente acidente, numa revista de bioestatística, uma coisa que chama, o cara estudou a probabilidade de sucesso de fármacos, que eram quantos fármacos tinham que ser desenvolvidos pela indústria e quantos venciam todas as etapas, ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3 e agência reguladora. É 21%, cara, na média. E oncologia é 3%. É surreal. Quer dizer, na verdade, a indústria farmacêutica ela investe uma fortuna e perde em 80% e 79% das vezes é a fundo perdido. Né, cara? Elas perdem. E algumas áreas, oncologia é assustador. Então, tem algumas áreas mais tradicionais, por exemplo, vacina é 30%. Parece que assim, a gente já entendeu como é que monta a parada, tem que acertar as ponteiras ali. Então, assim, a cada 100 vacinas, 30 vão funcionar. E isso me passa uma baita impressão de duas coisas. Uma provavelmente esses fármacos têm o seu papel útil na sociedade, e dois, a gente não pode se frustrar com o resultado negativo de ciência, porque a maioria vai dar negativo, porque a nossa ideia é muito boa, a teoria parece ser boa, mas na hora que você joga para comprovar cientificamente, na verdade é uma ilusão, na verdade está errado. E engraçado que existe um viés de seleção que o que chega na mão do consumidor é o que deu certo, né? Não o que deu errado. Então a impressão que dá é que o cara que pensou lá no começo teve uma ideia, essa ideia se concretiza e chega na mão da pessoa, só tem um período de regulamentação. Então, a ideia começa a ficar de que o cientista, ele é um cara muito acima da média e que ele é genial e todas as ideias que ele tem geram um produto útil no final. E isso faz com que quando o Samuel Hahnemann pense numa coisa, na homeopatia tem uma hipótese, obviamente vai funcionar lá no final, porque, né, por que não funcionaria se a gente está acostumado a ver apenas as hipóteses que dão certo e não a maioria das que dão errado? Né? E eu sempre brinco isso também com os meus alunos probabilisticamente. Eu falo, se você não conseguiu demonstrar ainda que algo funciona, por enquanto é mais
é mais provável que ele não funcione. Então, você já está errado, já está, né, partindo do erro maior, né? Perfeito, perfeito. O André, de novo, essa é uma pergunta de vigilância, mas existem alguns países no mundo que estão obrigando que nas caixas de medicamentos homeopáticos, produtos homeopáticos, eles venham dizendo, olha, você está comprando, mas por sua conta e risco, né? Você conhece como é que está isso? Isso pode acontecer no Brasil? O que você acha? Acho que pode acontecer, mas vai precisar de muita mobilização, né? Porque nesses países, eu acredito que o que aconteceu primeiro foi um trabalho muito organizado da entrada da prática baseada em evidência dentro das políticas públicas, né? Então, as políticas públicas começando a ter mais essa questão de base. Então vai entrar no sistema público, o que está disponível no SUS, né? Entre aspas, no sistema público, sei lá, da Inglaterra. Então, vamos reavaliar tudo para ver se tem evidência, então depende de uma organização aí que depende de boa vontade de governo, depende da boa vontade dos conselhos, porque imagina a briga, né? De você agora, do nada, simplesmente descredenciar, né? Não, a homeopatia agora não é mais especialidade médica, não é mais, né? Sendo que, na verdade, a briga é diferente. O que eu tenho visto, a briga é no sentido de inserir mais a homeopatia como curricular, né? Então eu vejo que na farmácia já ganhou muito espaço e na medicina, onde ainda ela não é curricular na graduação, ela está tentando forçar a entrada na graduação enquanto disciplina curricular. E enquanto isso acontecer, eu acho difícil que vá ter uma medida regulatória ali na ponta em relação ao medicamento. Vai ter um conflito ali, né? Então acho que precisa de mais de algo que vem coordenado, né, entre as universidades, os currículos. Eu vejo que você já publicou, né, alguns artigos ali sobre curricularização da PBE de uma maneira adequada, então isso é importante. Dentro dos conselhos tem que ter esse olhar menos de ganho de território a qualquer custo e mais de valorização do profissional, não enquanto território, mas enquanto profissional capaz de resolver, de resolutividade das questões dos pacientes, e por aí vai, né? Mas isso já acontece mesmo, como você falou, em outros países. É muito louco, né, André? Porque, por exemplo, a gente está falando de PBE é muito o final do sistema, né? Ver se a ciência comprova ou não. Tem umas coisas aí, cara, que é de plausibilidade, né? Então, assim, é de letramento científico, bom, nem letramento, é de pensamento cético, sabe? Quando eu vejo, eu tenho horas assim que eu falo assim, você acha que a PBE tinha que estar presente em todas as universidades? Seria o melhor dos sonhos, mas talvez, cara, tem uma cadeira de ceticismo. As pessoas falam, que tal você duvidar? Porque é engraçado, né, André? A gente é um povo que a gente é desconfiado o tempo todo. Sabe? Eu tô indo para uma cidade que é potencialmente perigosa. Nossa, não vamos andar com o celular na mão, não, porque vai que, né? Para comprar um carro usado, então, né? A gente faz todas as perguntas e investigações do mundo, né? Certidão negativa de débito para tudo. A gente é um país que culturalmente a gente duvida das coisas, mas paradoxalmente a gente é um país que acolhe diversas coisas e fala assim, cara, se o princípio ativo não está dentro do fármaco, como que o fármaco vai funcionar? Se o professor Luiz Correia tivesse aqui nesse podcast, eu não sei se ele falaria mais ou menos assim, nem precisa fazer ensaio clínico. Isso, ele ia falar que é uma hipótese que não vale a pena ser testada, né? Exatamente. O cara que faz o pensamento bayesiano clássico, engraçado, eu não me acho muito bayesiano na maioria das vezes. Eu sou assim, eu sou meio o cara que está correndo atrás do antidoping. Já que está todo mundo oferecendo no mercado, a gente vai ter que estudar para provar que não serve. O bayesiano já pensa assim, isso aqui é tão estranho, a probabilidade pré-teste é tão baixa que nós estamos perdendo dinheiro e tempo para fazer esse estudo. Logo, vamos esquecer esse assunto. Isso é muito da frase do Luiz Correia, né? Sim. Que eu admiro demais esse homem. Mas talvez isso, sabe? Uma disciplina ou um ciclo de palestras que faça a pessoa questionar, talvez falar assim, até no meio universitário, né, André? Nós dois estamos aí, né? O professor não ter esse poder todo que ele tem em frente aos alunos, porque o aluno tem medo de perguntar, né? É indelicado, né? Como é que eu vou chegar para um professor da cadeira de homeopatia e falar assim, professor... E você pode reprovar, né? Já aconteceu alguns casos de alunos, isso eu fiquei sabendo, na USP, por exemplo, teve um aluno que se recusou a fazer a disciplina de homeopatia e afirmou que não tinha eficácia e ele não ia fazer a disciplina. Então ele entrou com um processo administrativo ali e falou, não vou fazer essa disciplina, não vai mudar o meu desfecho da minha formação.
Só que aí o que aconteceu? Internamente ele foi obrigado a fazer, na verdade ele só perdeu a disciplina. Então, tem que ter, se não tiver isso organizado dentro da universidade também é difícil. O que eu faço com os alunos agora, isso me estimulou, essa playlist que eu falei para você, Léo, que tem do Imbrochável ali, é uma playlist de pensamento científico que eu montei justamente porque eu trabalho com os alunos logo no primeiro ano da medicina e a carga horária é muito curta para debater essas questões, então eu montei essa playlist para passar para eles, mas daí eu acabei montando geral e me deixei disponível no meu canal, justamente para tentar ter essas coisas básicas que eu falo justamente. Eu não preciso do conhecimento da PBE para já eliminar algumas coisas. O básico, a limpeza inicial, qualquer pessoa consegue fazer. Depois você tem um refinamento que é muito mais delicado, que é dentro daquilo que parece de fato que vai trazer benefício, aí você precisa de uma formação muito forte na PBE para conseguir separar o joio do trigo, né? Perfeito, é impecável. Ó, nós vamos colocar a playlist do André nos links da descrição do vídeo aqui no YouTube e nas plataformas de podcast para vocês consumirem esse conteúdo. André, última pergunta, que eu não quero deixar o episódio muito grande, porque você vem para a terceira em breve aqui conversar com a gente de novo. Qual é o risco implícito em uma pessoa que está consumindo produtos homeopáticos para tratar doenças, assumindo que a pessoa de fato tem um diagnóstico, assumindo que a pessoa está doente, tá? E você começa a consumir um produto homeopático, já que é água diluída, é um veículo, é açúcar, o cara não vai morrer de tomar o remédio. Quais são as consequências não intencionais que você consegue perceber por trás disso tudo? Eu acho que tem duas grandes consequências não intencionais a princípio, né? A primeira, eu vou dizer três. Tá. A primeira é o custo financeiro, obviamente, porque você vai destinar recurso para algo, e recursos não são infinitos, né? Por mais que as pessoas possam direcionar isso, a gente pensa isso às vezes em sistema de gestão de um sistema público, ou gestão da própria gestão financeira de cada um. Então, acho que entra essa questão financeira. O segundo consequência intencional é a consequência, acho que clínica, de você realmente estar usando para uma condição na qual você foi diagnosticado e que poderia ter outros tratamentos mais eficazes sendo usados. Por mais que a gente tenha a ideia de que o nome tratamento alternativo ele foi substituído ao longo do tempo por tratamento complementar integrativo, justamente para tentar afastar essa ideia de alternar, né, ou isso ou aquilo, mas é complementar, eu vou fazer o que é a prática mesmo, mas também vou usar tal coisa. Ainda assim, a gente sabe que existem pessoas que têm, devido a essa desconfiança tão grande com a parte tradicional, com a indústria farmacêutica, ou até mesmo com a cirurgia, com outras coisas, elas muitas vezes abandonam os tratamentos originais e querem algo que vai ser mais natural na cabeça delas, então elas usam isso. Então tem essa possível consequência clínica. E eu acho que tem uma consequência emocional também, Léo, porque eu acho que você está prometendo um desfecho para o paciente, uma melhora, e você não tem condição de entregar essa melhora probabilisticamente falando. Então você alimenta uma certa esperança de melhoria nas pessoas, sendo que elas não vão ter, elas podem ter frustrações lá na frente, né, e dificuldade em lidar com algo um pouco mais complicado no futuro. Eu acho assim, tem intervenções que, por exemplo, uma massagem, né? Vamos supor que a Lu voltou cansada do trabalho e falou, Léo, me faz uma massagem aqui no ombro, que tá doendo muito. Tudo bem, você é fisioterapeuta, não conta muito, né? Mas vamos supor que você não fosse fisioterapeuta. Uma massagem que você faz ali na sua esposa depois do trabalho, você não é profissional, mas ela vai fazer essa massagem, vai gostar e vai falar assim, nossa, obrigado, me deu uma relaxada, eu tô feliz. Porque você provocou uma sensação de bem-estar ali, ninguém estava prometendo nada, você não prometeu que ela nunca mais vai sentir dor, você não prometeu tratar o que ela tem. Então, essas intervenções que trazem um bem-estar, as pessoas têm todo o direito de buscarem e se sentir bem, né, fazendo aquilo. Mas quando a gente está falando de um medicamento que você toma e não traz sensação de bem-estar nenhum a princípio, então, ele não está te causando uma coisa boa, ele só vai te prometer que vai melhorar um desfecho, aí a gente tem que começar a olhar para isso do jeito que a gente olha para qualquer tratamento, né? E uma coisa que me deixa muito, assim, espantado dentro da homeopatia é o seguinte, o Léo está acostumado aí, quando o pessoal pergunta, tal coisa é eficaz para o Léo fala, gente, volta lá, pergunta pico, né? Será que é eficaz? Mas para quem? Em qual comparador, etc., né? Qual o desfecho. E a homeopatia fala assim, a homeopatia funciona?
E para começar, ela já afirma que funciona para tudo aquilo que ela afirma, sendo que para cada um desses desfechos e para cada um desses princípios ativos altamente diluídos, eu teria que testar, porque a gente sabe que vacina funciona, mas não é toda vacina que funciona, a gente tem que testar todas as vacinas, uma por uma, desfecho por desfecho, condição por condição. A homeopatia não faz isso também. E aí, essa é uma questão que eu acho que é muito importante de se trazer. Eu acho que um outro ponto, Léo, só para finalizar, que eu acho que você enfrenta eu ia te perguntar se você tem algum comentário final, porque eu também tenho, tá? Então fica à vontade de falar alguma coisa que você acha importante. Tá, beleza. Então, acho que o meu último comentário final é esse. Uma das coisas que se fala, mas você não pode analisar a homeopatia do jeito que a ciência normalmente analisa. É uma conversa que algumas áreas da psicologia fazem um pouco também. Você não pode fazer ensaio clínico com psicologia, porque é muito individual o tratamento, é muito individualizado. E a homeopatia mesmo, os homeopatas, eles não fixam normalmente só o princípio ativo. Esse aqui é para gripe, esse é para tal coisa. Muitos deles falam assim, depende do que você tem, mas depende da sua personalidade. Então, a sua personalidade, o seu jeito tal, também modula qual medicamento vai ser usado. E isso traria características muito individuais que seriam difíceis de você reproduzir no ensaio clínico. E aí, por causa dessa desculpa, é o que muitas vezes se apoia. Só que isso está muito vinculado a um efeito que a gente chama de efeito Forer, ou falácia da validação pessoal, que é a ideia de que quando as pessoas elas tendem a julgar como corretas as avaliações das suas próprias personalidades, que seriam feitas exclusivamente para elas. Então, quando a análise parece VIP, mas na verdade ela é genérica o suficiente para generalizar para várias pessoas. Isso não é diferente de astrologia. Aqui eu já vou levar, você vai levar mais um monte de hate por causa disso, mas não é muito diferente da astrologia em alguns aspectos em termos de desculpa, né? E aí, só para fechar, Léo, 2 medicamentos para você ter uma ideia do que acontece por aí. Um deles se chama oscilococcinum. Não sei se já ouviu falar desse medicamento. Eu acho que é para influenza, não é? Isso, eles afirmam que é para influenza, tem industrializado, não é muito barato esse medicamento, ele é 200 CH lá, e oscilococcinum, teoricamente, é uma bactéria que se chama Oscillococcus. Mas essa bactéria ela não existe, porque o que acontece? O cara que criou o oscilococcinum faz tanto tempo que ele não sabia o que causava as doenças, ele sabia que era um possível micro-organismo. E ele achou que o que causava a gripe espanhola era a mesma coisa que causava sífilis, que era a mesma coisa que causava câncer, que era a mesma coisa, tudo era uma bactéria que era oscilatória, ela ficava oscilando entre várias doenças. E aí ele falou, se eu isolar essa bactéria, eu consigo fazer a diluição e conseguir tratar as pessoas com a homeopatia. E como ela era oscilatória e ela está presente em todos os lugares, ele escolheu aleatoriamente o fígado de pato para fazer isso. Então, ele extraiu um pedaço de fígado de pato, onde teoricamente teria essa bactéria oscilatória, e faria esse tratamento na concentração de 200 CH. 200 CH é muito mais do que 30, porque é exponencial. Se você fizer um cálculo de tudo que a gente conhece do universo em termos de átomo, não dá uma molécula para aquilo. Tudo bem. É super falta de... Mas, acima de tudo, a bactéria nem existe. Então, começa por aí. Então, ainda que se todo o princípio da homeopatia fosse correto, ainda assim, essa bactéria nem existe. Então, mesmo dentro do princípio da homeopatia, está errado esse medicamento. E o outro exemplo que é mais extremo, esse até vários homeopatas vão criticar e dizer nada a ver mesmo, né? Até a gente que é homeopata achou absurdo isso. Mas existe a tal da ansiedade de separação, que é um tipo de ansiedade que as pessoas podem ter quando elas ficam longe. Por exemplo, um filho que quer separado abruptamente de uma mãe, né? Fica ansioso pela falta da mãe e tal. Então, para tratamento dessa ansiedade de separação, resolveram usar um princípio que causa ansiedade, porque tem que ser o semelhante pelo semelhante. E o que causa ansiedade de separação? Bom, o muro de Berlim causou ansiedade de separação, porque fizeram um muro separando a Alemanha ocidental e oriental, e isso causou uma ansiedade de separação entre famílias que ficaram de lados opostos. Então, eles pegaram um pedaço do muro de Berlim, isso não é mentira, um pedaço do muro de Berlim e diluíram. Um medicamento chama muros berlinienses.
Existe o Caramba. nome do medicamento homeopático. Claro, esse vai num exemplo quase muito caricatural. Muitos Caricatural. homeopatas não vão falar, não, isso nada a ver, isso foi uns homeopatas malucos que inventaram isso, estão até dentro. Assim como a gente tem profissionais mais sérios e menos sérios em cada profissão, na homeopatia também você vai ter os caras que levam a sério e outros que não. Mas existe. Então, para você ver até que ponto pode chegar a essa falta de plausibilidade e de pensamento crítico, né? Caraca, André, que maluquice. Ô, André, eu tenho uma para terminar aqui. Se você lembrar de alguma coisa, a gente pode. Tá delicioso o papo, tá? O PBcast não tem hora para acabar. Mas eu que tento manter os episódios em torno de 1h15, 1h30 mesmo. Sabe o que é bizarro? Eu acho que você deve sentir isso nas suas redes sociais. Quando você faz um post de alguma coisa que as pessoas. que é provocativo, os defensores aparecem publicamente. E as pessoas que experimentaram aquilo e não se deram bem vão no privado. É aquela Isso. frase que eu falei 1000 vezes do Nassim Taleb, né? O cemitério dos derrotados impera o silêncio. A pessoa que tomou o medicamento e tem relatos negativos sobre aquilo, ela se sente, de alguma forma, envergonhada sobre o assunto. E isso, gente, isso existe não só na medicina. Então, é muito comum no day trade, em bolsa de valores. A pessoa que entra numa pirâmide de criptomoeda e perde tudo, ela não conta, cara. Ela conta no churrasco, ali ela conta, cara, putz, eu perdi minha casa num negócio desse aqui, num golpe e tal. A pessoa que ganha na pirâmide, ela vai em público, ela impulsiona vídeo para a coisa aparecer. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Eu só aprendi bem esse conceito, André, estando em redes sociais. De pessoas que falam assim, cara, eu tratei meu filho com homeopatia, eu tive muitos problemas. Meu filho não fez uma febre igual do André, que ela aumentou e ficou, não. O menino quase morreu, o menino entrou em convulsão febril, ele teve que sair correndo para o hospital, fazer uma série de procedimentos, o pessoal da emergência estava muito bravo com a mãe e tudo, e eu descobri que eu não estou sozinha, que aconteceu com outro, com outro, com outro, com outro. Então, assim, muito cuidado, pessoal, com relatos positivos que algo funciona, seja do profissional, porque, de novo, os relatos positivos vão voltar novamente para o profissional. Os relatos negativos não aparecem nunca. E aí, cara, de novo, é um dos princípios universais da prática baseada em evidência, viés de memorização. Nós vamos gravar na nossa mente momentos muito legais. Por que eu chamei o André para esse episódio? Na hora que eu falei a palavra homeopatia 2 semanas atrás, na hora a gente lembrou do episódio de cannabis, um dos melhores episódios do PBcast. Entendeu? Eu falei, o André é muito claro, foi muito divertido, ele tem muitos exemplos, ele sabe muita história. Então, na hora, e ninguém sabe, não, André, eu te convidei ontem ou anteontem para o episódio, e você aceitou imediatamente. Por quê? Porque a minha memória não esqueceu daquele episódio. Aquele episódio fez bem para mim. Eu aprendi pra caramba sobre cannabis medicinal. Aliás, eu não sou contra a cannabis medicinal, nem você. A gente fala para que serve, para que não serve. Entendeu? Então, assim, tome muito cuidado, pessoal, com relatos positivos de que alguma coisa está funcionando bem, porque você corre sérios riscos de você não ser premiado com essa melhora que a natureza pode te dar e você ter uma consequência catastrófica no final. Beleza? Exatamente, Léo. Acho que o último ponto em relação a isso que você falou é a responsabilização do usuário, né? Então, ele se sente envergonhado porque ele sente que ele falhou e muitas vezes essas técnicas, elas colocam alguns pré-requisitos para o sucesso. Por exemplo, ao medicamento homeopático, ele não pode ficar perto de coisa muito perfumada, ele não pode ficar perto da televisão, de equipamento, porque tudo isso altera essa memória da água, altera... Então, na verdade, não funcionou não porque a homeopatia não funcionou, porque você deixou provavelmente perto da TV. Você imagina daí a mãe se responsabilizando de tipo, o filho dela passou mal, não funcionou por culpa dela, que não teve cuidado suficiente em guardar o medicamento no lugar adequado. Então existe muito essa para manter aquela infalibilidade que a gente falou, você coloca alguns critérios que são difíceis de cumprir e que estão de backup para quando dá errado você conseguir mostrar isso. E acho que o último ponto, Léo, é só sobre a consulta homeopática. Ela é muito empática e ela é muito completa e ela é muito acolhedora. Então, tem coisas dentro que o médico homeopata faz que são muito agradáveis e que deveriam servir de exemplo para formas como a gente atende os nossos pacientes, porque eles são muito empáticos. Muitos homeopatas que eu conheço são pessoas altamente empáticas, são excelentes ouvintes e são, assim,
muito preocupados, de fato, com o paciente de verdade, assim, eles se preocupam, Claro. eles transmitem a preocupação real que eles têm. Então, isso é uma coisa que a gente vê que, às vezes, falta no lado, né, da medicina convencional, que muitas vezes afasta um pouco os pacientes desse lado e o paciente se sente muito mais acolhido ali. E esse é um outro ponto que tenha o seu caráter terapêutico, no sentido da pessoa sair de lá mais satisfeita com a forma com que ela foi atendida, com a atenção que ela teve em relação à própria queixa, né? Perfeito, perfeito. André, cara, foi sensacional, cara. Eu aprendi muito com você mais uma vez. A sua clareza de técnica, de explicar as coisas são muito boas. Você é um cara divertido. Parabéns, tá, cara, pela sua carreira, por tudo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar os links de descrição aqui, né, dessa série de vídeos no YouTube do André. Vou pedir também para a produção colocar um link do Instagram em que eu li 8 revisões sistemáticas de homeopatia, exclusivas de homeopatia, inclusive desse fármaco oscilo, whatever aí que você falou, todas negativas. Tá? Eu falei, bom, eu fiz um meme, eu fiz uma piada que muita gente ficou chateada, eu falei, bom, então agora eu vou ler a evidência. Ele falou, você é melhor do que isso, lê a evidência. Aí eu li e tá tudo negativo. Então, assim, e ninguém foi lá disputar, conversar as coisas depois. Então, eu vou colocar aqui também para quem quiser ler e procurar. E dá para repetir esse exercício em casa. Eu fiz uma busca, eu procurei, você pode abrir você mesmo, ler, chegar às suas conclusões. Muito legal. Antes da gente esquecer de despedir de você, André, onde que pode encontrar você nas redes sociais ou em qualquer outro local? No meu Instagram, @bacchi.andré. Lá tem um link na bio onde eu tenho tudo, eu vou atualizando por lá, né? O Léo sabe, também trabalho com a parte da farmacologia, principalmente na psicofarmacologia, tem um curso também a respeito dessa parte. No canal do YouTube, que vocês entram pelo próprio link da bio, tá lá, o canalzinho ele é um pouco mais novo, a gente não fez tanta coisa lá, mas tem tem 3 playlists lá que eu acho que eu convido vocês. Uma é essa do pensamento científico, que é bem legal, uma é sobre a bula dos medicamentos, que tá lá, Legal. Muito bacana para interpretar, e uma sobre bases biológicas da psicofarmacologia, para entender neurotransmissão, como funciona, para entender como funcionam os medicamentos psicoterápicos, é bem bacana. Estou no Twitter também, @adbach, BACCHI também, e basicamente são esses locais. Ou esporadicamente estou nos podcasts da vida por aí também. Legal. Então, vai lá no Instagram do André, lá tem um Linktree, lá um link que tem links para outros lugares. Segue o André em tudo lá, dá uma moral pro André, que o André faz conteúdo incrível, tá bom? Pessoal, Valeu, vocês me acham no Instagram, Leo_Costa_PBE, no YouTube, que chama Prática Baseada em Evidências, e eu e a Lu temos um canal também no TikTok, que chama Ciência de Verdade, tá bom? A Luluzinha você encontra também pelos mesmos canais aqui comigo, tá? E o dela é Lucila Costa no Instagram, tá bom? No próximo episódio a Lucila volta, porque o Pedrinho tem que estar curado. Próximo episódio nós vamos falar sobre autismo. Vai ser muito legal. Eu tava doido para debater essa pauta também. A gente vai conversar com o Lucelmo Lacerda também. Não, o Lucelmo é ótimo, já participei de podcast com ele, ótima escolha. Então, pois nós vamos gravar, estou super ansioso para conversar com ele, finalmente deu certo uma data para nós dois aqui, nós vamos gravar eu, a Lu e ele, tá bom? André, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Léo, a confiança, as palavras aí, significa bastante para mim, eu te admiro bastante, seu curso é maravilhoso, né? Não só o seu curso de PBE, mas os outros também que você fornece, né? E o seu trabalho que você faz é merecedor de todo esse sucesso. Obrigado, querido. A gente vai se falando, tá, André? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.